Reiniciamos a nossa conversa com o professor Nicomedes, que me puxou a orelha no núcleo do predicado, né? Eu fiz a confusão, vou me justificar. O verbo de ligação, né? O verbo ser, que caracteriza o predicativo aí, no caso, né? Eu coloquei como núcleo. Perdão aí, professor. Ainda bem que não estou fazendo prova, né? Certo. Ô Nicó, Marcelino, no período que ele esteve no Casimiro e no Atlético, essas duas fases, a bola estava mais cheia no Casimiro ou não entendeu quando ele jogava? O auge de Marcelino, da carreira dele, foi no Atlético. Ele esteve no Flamengo, mas não sei se pelo fato do Atlético ter mais torcedores aqui do que o Flamengo, aqui na região, em Minas e tudo mais, Marcelino fez nome no Atlético. Teve um grande momento quando jogava no time do Atlético, chegou a ser campeão algumas vezes no Atlético, e se não me engano jogou lá na época que Jomar também jogou. Uhum. Ele era lateral. Nós brincávamos às vezes com o Marcelino, porque num jogo do Atlético contra o Botafogo, Marcelino foi deslocado para a lateral esquerda, ele era lateral direito, e foi deslocado para a lateral esquerda para marcar Garrincha. Missão difícil. O Atlético chegou a fazer 4-0 no jogo e Garrincha quase que não aparecia. No segundo tempo ele resolveu jogar. Para quem conheceu o antigo Independência, mais ou menos na lateral esquerda, tinha uma propaganda de uma sapataria da cidade, com um sapato grande desenhado no muro, e nós falávamos com o Marcelo, com o Marcelino, que a gente chamava ele de Marcelo, de Massu, falava: ô Massu, toda hora Garrincha te jogava no sapato, porque Garrincha fazia que ia sair para a direita, Marcelino ia, ele cortava para dentro, e o Botafogo virou o jogo e ganhou de 5-4. Isso lá pela década de 60, 62, talvez, assim, não sei, talvez final da década de 50, por aí. Mas eram as brincadeiras que a gente fazia. Mas o Botafogo virou o jogo, porque Garrincha resolveu jogar. Mas foi 5-4 esse jogo. Mas o Marcelino deu conta do recado, pelo menos... No segundo tempo não deu, não, porque ninguém daria. Ninguém daria. Essa daria. Justamente. No dia que Garrincha queria jogar, ninguém daria conta. Mas então, só respondendo a pergunta que você me fez, eu acho que o auge da carreira de Marcelino foi no Atlético. Embora ele tenha jogado no Flamengo também, mas no Atlético ele apareceu mais. Uma pergunta que para uns é embaraçosa, acredito que para você não. Na família de Marcelino, são 3 irmãos, né? Marcelino, Moi e Bené. Que jogaram futebol. Jogaram futebol, justamente, isso, futebol. Quem que você acha que era mais craque? Bené ou Marcelino? Na acepção da palavra, craque, eu acho que foi Bené. Bené jogava, parecia mais, era mais clássico, jogava no meio de campo, mais para frente. Marcelino, por ser defensor, nós que fomos defensores quase não aparecemos. Mais, né? Então o Bené, eu acho que foi o craque dos 3. Embora Marcelino é que tenha aparecido mais no cenário nacional, por ter jogado no Atlético e no Flamengo. Bené também chegou a jogar no Atlético, mas ele estava começando. E quando o Marcelino veio embora para Montes Claros por não ter entrado em acordo com a direção do Atlético para a renovação, ele trouxe o Bené de volta. Então o Bené não chegou a aparecer. Se o Bené tivesse continuado, teria aparecido talvez mais pela posição que ele jogou. Uma pergunta que não é direcionada para Marcelino, mas eu me atrevo a fazer. Certa feita eu fiz uma pergunta a um entrevistado para citar os 2 melhores jogadores da época dele. Eu não vou citar o nome porque é companheiro seu de futebol.
Assim, os dois melhores, Nicomedes e Jomar, porque eu gosto demais do jogador clássico. Quando você falou que o Bené, na sua posição de meio de campo, mais clássico, né? Sabia lapidar a bola com perfeição. Eu faço essa pergunta a você, da turma de sua época, né? Tirando Jomar e Nicomedes, é claro que você não vai fazer elogio a si mesmo, né? Cite dois craques aí. Um que não se pode esquecer é Nilson. Nilson Spoletão, professor Nilson. Que hoje seria jogador de futebol a nível de seleção brasileira. E já que nós estamos falando da família de Marcelino, Bené, com certeza, foi um dos grandes jogadores também da cidade. Isso da minha época. Tivemos diversos outros jogadores com quem eu tive a felicidade de jogar também. Elton Veloso, meu primo, e Ninha, e tantos outros. Né? Não falta espaço. Nós poderíamos fazer uma seleção, sem dúvida. Uma seleção que com certeza seria uma seleção para jogar com qualquer time profissional hoje. Chamamos os nossos comerciais.